Olana, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele assinou um contrato para a compra de 100 milhões de novas doses da Pfizer. Essas doses que se somam para o ano que vem a um lote residual de 2021, 134. né? Que vai garantir então a campanha de imunização da população para o ano que vem. E claro que nesse evento de assinatura da compra de vacinas da Pfizer, o Marcelo Queiroga falou sobre a Omicron, essa nova variante aí identificada nos últimos dias, e disse que garantiu que o Brasil tem condições de atender a população em caso de agravamento da pandemia. Vamos acompanhar. E eu falei, é uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Nós reforçamos a capacidade dos nossos hospitais. O governo Bolsonaro praticamente duplicou o número de leitos de UTI. 23 mil leitos, hoje temos mais de 42 mil leitos de UTI. Todos esses leitos foram habilitados, um valor de diária dobrado, foram equipados com respiradores, com bombas de infusão. E hoje, se houver uma eventual terceira onda, teremos uma condição muito melhor de assistir a nossa população. Um pouco mais cedo também, hoje, Ilana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento à população dos Estados Unidos, disse que é impossível em curto espaço de tempo aí não surgir essa variante também por lá, mas pediu calma à população. Talvez esse seja o grande recado que todo mundo, todas as autoridades têm que passar, que é calma, né? Até porque tem que se avaliar quais serão os efeitos práticos, né, dessa nova variante que começa a circular no mundo. Exatamente, Cris. E enquanto o presidente norte-americano fazia uma reunião com especialistas para saber da gravidade da Omicron, o presidente Jair Bolsonaro estava na beira de uma rodovia acenando aos passantes por 1 hora. Mas, enfim, cada um toma a decisão que bem entender. O que a gente vê hoje é uma fala técnica do ministro Queiroga necessária para dizer que o Brasil está pronto, tem vacina, não tem resistência à vacina, a gente está indo bem. Um relatório do Banco Mundial apontando que o Brasil é o país que menos tem a beira da estrada a ver com a vacina, não estou entendendo. Bom, então, enquanto eu tiver concluído meu raciocínio, a gente pode continuar falando sobre a Omicron, o relatório do né? Banco Mundial. A beira da estrada distribuindo vírus, alguma coisa assim, será? Não, deixando de trabalhar, né? Que é o que ele menos gosta de fazer, é trabalhar. Porque ficar acenando na beira da estrada não ajuda muito a gente a ter um plano de combate à nova variante Ômicron. Só retomar aqui claro, e concluir. Por isso que existe ministro da Saúde, né? Para exatamente refletir sobre esse assunto sozinho. E levar as decisões para o chefe do Poder Executivo. É assim que funciona. Esse tipo de raiva faz mal até às coronárias. Bom, eu não estou sentindo raiva nenhuma, estou constatando que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de trabalhar, gosta de ficar na beira da estrada acenando para as pessoas. O relatório do Banco Mundial hoje apontou que o Brasil é o país da América Latina que menos tem resistência às vacinas, o que pode garantir para a gente uma vantagem nessa questão do combate a variantes que surjam, né? Diferente de outros países, como por exemplo os próprios países africanos, um continente impressionante que tem uma baixa imunização até agora. Isso, a África tem só 6% da sua população vacinada até agora, Cris, o que é muito, muito baixo o percentual. E é um cenário de tempestade perfeita para o nascimento e o surgimento de novas variantes, né? O Brasil já esteve nesse lugar quando a vacinação ainda era baixa aqui e a gente abriu as portas para mais e mais contaminação, pessoas circulando sem máscara, né? Tomando kit Covid que não serve para nada, só faz mal para a saúde, não previne nada, não adianta nada. Então, a gente já sabe como é que funciona. Quando o vírus circula demais, há a possibilidade de surgimento de variantes, porque o próprio vírus vai evoluindo. E no caso da Omicron, essa variante que já foi sequenciada, o que os cientistas estão apontando até agora, que além de ter 50 mutações diferentes, mais de 30 mutações só na proteína em que o vírus gruda no ser humano, né, a proteína spike, ela é uma evolução do vírus, obviamente, mais transmissível ao que se prevê até agora, o que foi divulgado de pequenos relatórios sobre os primeiros dias de existência de análise da Omicron é isso, mas nenhuma morte foi registrada até o momento em que a gente fala, pelo menos, né? Eu chequei antes de entrar no estúdio, os pacientes que tiveram casos confirmados da Omicron, já mais de praticamente 20 países tiveram algum caso positivo, mais de 20 países já anunciaram alguma medida de barreira de proteção
para evitar a circulação de pessoas nesse momento, pelo menos em que se entende qual é o grau de letalidade dessa variante, se ela é mais agressiva, se ela consegue ou não driblar as vacinas. Todas essas informações são importantíssimas e estão sendo levantadas pelas equipes técnicas neste momento. Então, o que é preciso fazer? Garantir que a gente vai ter um plano de controle, porque já sabemos exatamente como isso tudo acontece. Então, a área técnica vai ter um plano e vai ser ouvida, né? Então, a Casa Civil marcou para amanhã uma nova reunião. Na sexta-feira, teve o anúncio do fechamento da fronteira para 6 países, que começou a valer hoje no Brasil, 6 países, né, incluindo a África do Sul, mais 5 ali ao redor que estão com casos positivos, né, que da onde supostamente surgiu essa nova variante. Mas isso também tem que ser comprovado, enfim. Agora tem um pedido segundo que está na pauta dessa reunião da Casa Civil com o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Anvisa, que é o comitê responsável por tomar esse tipo de decisão. Eles estão analisando a possibilidade de incluir mais 4 países nessa lista, o que também não é uma solução ainda tecnicamente perfeita, porque já tem casos confirmados em vários países do mundo. Então, se fechar a fronteira para esses países, ajuda, mas não resolve. O que resolve é um outro pedido da Anvisa, uma nota técnica que está na pauta desde o dia 12, olha só, dia 29 hoje, que é a cobrança do passaporte da vacina. Uma obviedade, né? O Brasil conseguiu uma cobertura vacinal, percebe que isso reduz a contaminação e reduz muito as mortes, porque a vacina tem a sua maior eficácia na proteção da vida, né? Não da circulação somente do vírus. Para reduzir a circulação do vírus tem que ter medida preventiva, mas, enfim, a notícia é que há uma reunião prevista para amanhã e que essas medidas vão ser analisadas pela área técnica. Apesar do presidente Jair Bolsonaro falar claramente contra o passaporte da vacina, algumas iniciativas em estados, prefeituras já dão um passo à frente nessa questão, dizendo, bom, pelo menos para fazer, no hotel pode exigir, o restaurante vai exigir, o que diminui um pouquinho a circulação de não vacinados. A gente não pode se tornar um destino turístico para pessoas não vacinadas que se recusam, mesmo tendo acesso, se recusam a tomar a vacina. Porque senão a gente vai trazer variante para cá e a gente vai colocar a vida das pessoas em risco com certeza. Então, o que a gente aguarda é uma decisão firme por parte desse comitê, né, e que a cobrança do passaporte da vacina seja decidida e colocada em prática no Brasil, porque é necessário, nesse momento em que uma nova variante começa a gerar tensão, preocupação no mundo todo, Cris. Hoje nós tivemos decisões aí das prefeituras de Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Palmas e Marabá cancelando festas de Réveillon. Eu acho que isso é super sensato. Agora, é preciso ter muita calma nessa hora, né? Os coronalovers estão excitadíssimos com essa história de nova variante, achando que vai voltar tudo de novo, etc. e tal. Eles, olha aí, o governo não faz nada e tal. O fato é que os cientistas têm se encarregado de acalmar a população da maneira geral. Ontem o jornal O Globo, inclusive, publicou uma entrevista com uma médica da África do Sul, que está na linha de frente lá do atendimento das pessoas contaminadas com essa nova variante, e ela disse que até agora só aparecem nos hospitais pacientes diagnosticados com sintomas leves da doença, o que é uma ótima notícia, né? Não há nenhum óbito até agora confirmado dessa doença, quer dizer, ou dessa variante, provocado por essa variante. Se isso acontecer, logo saberemos. É provável que aconteça, porque afinal de contas, Covid mata, né? Dependendo do estado geral do paciente, isso pode produzir um quadro irreversível ali de qualquer tipo de agravamento da doença, né? Seja pela idade, seja pela comorbidade, seja pela incluindo a obesidade, doenças pulmonares, cardíacas, uma série de coisas que a gente conhece que podem ajudar a agravar o quadro de pessoas infectadas com Covid-19. Agora, neste momento, né, o governo federal já aplicou, até agora, 308 milhões de doses de vacinas aqui no nosso Brasil. 308 milhões e 56 mil doses, né? Neste momento, 76,8%, estamos muito próximos dos 80%, né, da população já tomou ao menos uma dose de vacina, o que é um desempenho espetacular, né?
É difícil de encontrar paralelo em todo o planeta. E também já foram vacinadas totalmente, com o ciclo vacinal completo, 62,4% da população que tomaram as 2 doses da vacina, né? Totalmente vacinados no Brasil, já somam 133.169.000 brasileiros. Esse é um quadro que nos deixa numa expectativa menos negativa do que tínhamos no Carnaval de 2020, por exemplo, né? Quando era o iniciozinho ali da pandemia, e aí a aglomeração do Carnaval foi fatal para a disseminação da doença, para o espalhamento da doença. Agora a situação é diferente, mas eu acho que o Brasil continua tendo a necessidade de impedir as duas coisas. Impedir aglomerações no Réveillon, impedir aglomerações no Carnaval. A menos que transforme essas duas festas em festas exclusivas para brasileiros, né? Porque, afinal de contas, teremos até o final do ano, com toda certeza, ali a volta de 75% da população totalmente vacinada e próxima ali, quem sabe, dos 85%, talvez mais, 85%, 90% de pessoas que já tomaram ao menos uma dose. Se for uma festa com aeroportos fechados, né, e apenas com a presença de brasileiros, eu acho que aí enfim, pode-se pensar mais uma coisa nessa direção, ou seja, na direção de se autorizar festas dessa natureza. Por enquanto, com as regras que estão em vigor neste momento, é temerária qualquer festa, seja de Réveillon, seja de Carnaval, que provoque aglomeração de pessoas. Eu recebi um videozinho, eu posso até mandar depois para vocês, que é engraçado, que é uma pequena banda de frevo, que é muito comum no Nordeste, e é o gênero, é o ritmo do Carnaval nordestino, é o frevo, lá em Maceió. Uma loja lá de eletrodomésticos contratou meia dúzia de músicos, meia dúzia mesmo, tem lá um cara no pistão, acho que é esse o nome enfim, meia dúzia de músicos andando na rua, todos vestidos com a camisa da loja, né? Andando pela rua e tocando frevo. Mas assim, em instantes, um monte de gente já estava atrás do trio elétrico, né? Não é trio elétrico, eram todos a pé, mas enfim, em instantes as pessoas começam a dançar, começam a se remexer e começam a acompanhar a banda e segue a vida. Quer dizer, o clima de Carnaval, a esta altura, já meio que já existe. Eu acho que vai ser muito difícil conter isso. Os governos que não quiserem poderão no máximo ali tentar, sei lá, proibir os clubes de fazer aquelas festas de Carnaval, pode não fazer desfile de escola de samba, pode proibir blocos, né, que os blocos saiam nas ruas, mas essa proibição será muito limitada. Eu acho que a rebeldia, como é que eu diria, não é rebeldia, mas a anarquia que é própria do Carnaval vai desrespeitar essa norma. Enfim, esse é o risco. É por isso que a melhor aposta não é a proibição, é a vacinação. Eu acho que todos os esforços têm que ser feitos no sentido de aumentar a vacinação. Se as autoridades condicionarem a realização do Carnaval, por exemplo, em determinada cidade, ao atingimento de uma meta, sei lá, 85% de uma dose ou de 80% com as 2 doses. E com isso, motivar as pessoas, mais um fator motivador para que elas se vacinem. Isso também pode ser, esse instrumento pode ser um instrumento legal. Mas, de qualquer maneira, por enquanto, com as regras atuais, é temerário a gente imaginar em festas que provoquem aglomerações. Com relação ao adeuzinho de presidente na beira da estrada, eu já vi presidente às 10 horas da manhã, em dia de trabalho, não dava adeuzinho não, tomava cachaça, estava bêbado às 10 e meia da manhã, e ainda mais presidindo atos públicos no Palácio do Planalto. Pelo menos sob esse aspecto já é um avanço. Nossa, que avanço! Ficaremos todos muito mais tranquilos agora, né? Que nosso presidente
gosta de fazer acenos aos seus apoiadores na beira da estrada. Nem todos são apoiadores, né, Cris? Não, como a ficar gente bêbado viu às 10 muito da manhã bem. já é um avanço, né? Maravilha, Sem como a dúvida gente se nenhuma, né? contenta com pouco, né? Mas, não, enfim... Não é se contentar, não. Eu estou dizendo que não ter um presidente bêbado às 10 horas da manhã já é um avanço. Eu acho que sim, claro que sim. É uma informação importante, Cris. A ideia é que as fabricantes de vacina agora estão testando suas vacinas para adaptação a essa nova variante e que, no máximo, 4 semanas é a previsão inicial, né? Dá para saber já quão eficaz é a nossa vacina que a gente tomou. Todas as vacinas que estão aí no mercado sendo aplicadas e se vão precisar de algum ajuste para garantir a nossa proteção. 5h44.